que o puro amor de Cristo reina em todos os nossos corações. E 9 de agosto de 2023 eu tive uma grande revelação, onde foi me mostrado, a glória do Senhor, o arrebatamento e após o arrebatamento aqui na terra, como ficou as coisas. E eu estava num determinado lugar onde que eu via as pessoas sendo tentadas pelo demônio, né? E ele oferecia cada coisa que era muito tentador para aquelas pessoas. E aí muitos não caíam, muitos seguiam em frente, né? E eu via, era uma coisa muito tensa, porque eu via como ele era tentado, aquele homem, e era Satanás, né? Como ele tentava as pessoas. E muitos caíam porque tinha mente fraca e o coração de muitos estavam ligados nos desejos carnais, nos bens materiais, e eram muitas coisas, né? E então, após passar essa parte, aí era anunciado o arrebatamento, né? Então, aqueles que seguiu firme, eles subiram. E aí foi anunciado o arrebatamento, e ali então eu subia, né? Eu subia, e aí eu via a minha sobrinha Ana Carla vinha atrás de mim, eu olhava assim, via muita gente de branco também subindo. E aí nas nuvens, aí eu colocava os meus pés assim, parecia vidro, e aquilo era uma bênção, era maravilhoso, e eu falava assim, eu falei, nossa, eu não acredito que eu fui arrebatada, porque a gente fica sempre com um pouquinho de medo pelo fato de estar aqui na terra. Será que eu estou fazendo algo que está agradando o Senhor, né? E aí eu colocava e eu não caía, era lindo, lindo, lindo. Era maravilhoso, é glorioso quando você sobe, que você está sendo arrebatada, que você está sendo subindo, você está subindo para o céu. É lindo, não tem como explicar para vocês, mas é glorioso, é maravilhoso. E aí depois, né, nessa parte eu fui colocada em outra parte na terra, eu, uma grávida e uma adolescente. E então eu pensei comigo, mas por que eu estou fazendo aqui agora nessa parte? Mas eu fui colocada ali para mim ver como seria depois que as pessoas fossem arrebatadas. Os que iam ficar para trás, né, no tempo de tribulação. E aí eu caminhava com essa grávida ali, eu tô cuidando dela. Então eu passava por um lugar, eu via um homem, era uma cantina, né? Esse homem, ele tinha uma tatuagem na cabeça, parecia um círculo na cabeça dele. E aí a gente ia ali pra pegar alguma coisa de comida, mas não havia nada. A terra estava toda destruída, estava um caos, assim, aquela poeira, e as coisas tudo, sabe, tipo na miséria, parecendo, sabe aqueles filmes de apocalipse? Pois bem, era igual, vocês entendem mais ou menos. E aí, então eu saía com aquela mulher dali, via que não tinha alimento ali pra, né? E aí eu ia para outro lugar para tentar proteger aquela mulher, que ela estava grávida. E na minha frente havia um homem. E aquele homem era um saqueador, era um bandido. E então eu conseguia ler os pensamentos daquele homem. E no pensamento dele dizia assim: quando elas passar por aqui, eu vou pegar aquelas mulheres e vou saquear. E então eu, sabendo o que ia acontecer, eu chamava aquela mulher e falava, vamos sair daqui agora. E então ia por outro caminho, né? E aí havia 3 buracos, 3 passagem, que entrava para dentro de uma casa. E ali ela entrou em um buraco, né? Ela é aquele adolescente, a gente entrou e a gente chegou dentro de uma casa para se proteger. E era um quarto pequeno, havia 2 portas, e essas portas, ela tinha 2 travas, um em cima e outro embaixo, e eu fechava e mantinha aquela grávida ali para estar protegendo ela, né? E ela queria sair por tudo, e eu não, né? Porque tá um caos lá fora. E aí
eu perguntava para aquela mulher porque eu sabia que vinha coisa ruim pela frente. Eu sabia que ia vir as pragas, os demônios, sabe? E então eu via que o som da 7ª trombeta era lindo e abalava o céu, o som da 7ª trombeta que o anjo tocava. E ali eu falava, ó, vai vir agora, né, os demônios. E eu olhava, eu pedia para ela, eu falei, você tem uma Bíblia aqui para me ler? Porque eu queria saber exatamente, eu não lembrava qual era, né, a parte no Apocalipse que fala que ia vir esses demônios sobre a terra. E então não tinha ali a Bíblia mais, não tinha. Era como se tudo fosse tirado da face da terra, essas coisas bíblicas, coisas do Senhor, né? E aí eu lembrei, eu falei, no meu celular, né? Que eu tenho um aplicativo da minha igreja, eu falei, eu vou pegar e vou entrar no aplicativo para ler a escritura, mas aí não tinha internet ali e nem na face da terra. E aí então eu olhava para o céu, aí eu vi uma tela. Parecia uma tela de computador muito grande. Nessa tela havia manchas vermelhas, tipo sangue. E ali naquele exato momento. Então, quando ia acontecer, era anunciado. Quando o anjo ia tocar a trombeta, era anunciado. Ou então, quando ia vir quando ia acontecer, era anunciado, mostrava um sinal no céu. E ali eu via vindo um monte de pássaro preto, só que ele ainda ia vindo numa distância muito longe, um monte de demônio. E eu mostrava para aquela mulher, olha ali, né? Olha, você está vendo? E ela não estava vendo. E eu mostrava, né? E aí o anjo tocava a trombeta. E aí havia um tempo de silêncio no céu. Tinha os sinais que era dado e havia também o tempo, né? E aí eu via a voz do anjo, bem que estrondava a voz dele. Eu não via o anjo, mas eu via a voz dele que dizia assim, essas pessoas que ficou na terra, que não subiu no arrebatamento, foram aquelas pessoas, na qual murmurava contra os seus maridos, suas mulheres, tem um coração ruim, né? Digamos assim, pessoas que não viviam os princípios, que viviam no pecado e não se arrependia e continuava fazendo, né? Pelo que eu entendi, as coisas erradas na terra. E aí eu via o coro de anjos cantando no céu, que estrondava, abalava, e ele cantava Hosana, 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 que é um hino da minha igreja, que eu canto naquele exato momento. Eu lembrei do hino que eu canto na minha igreja. E eu chorava, e eu começava a glorificar o nome de Deus, a falar, bendito és o nome de Deus, nos céus e na terra, né? Mas aquelas pessoas que ficavam ali triste, não queira a gente ficar para trás, porque aqueles que não subir será triste. Vocês vai procurar lugar e não vai achar, porque todas aquelas pessoas que estão ali na terra, que é os demônios, vai encontrar as pessoas, vai matar, vai saquear, vai fazer muitas coisas erradas, né? Tem uma passagem que fala que muitos pedirão a morte, mas não vai conseguir morrer. E não tinha comida, você vivia num mundo de miséria, de sofrimento, de tristeza. Então, vale a pena, gente, sofrer cada coisa aqui na terra, cada provação que a gente passa. Mas se nós continuar firme, viver o Evangelho do Senhor, e quando eu digo viver, é aceitar, é fazer, não é só a gente ir para a igreja aos domingos, aos sábados, sextas, né, um exemplo, e não viver os princípios que Cristo quer que nós vivamos. Ser um exemplo de Cristo. Não é nós ir para a igreja, esquentar o banco, ouvir, mas não fazer por onde. Não é isso, gente. Não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele quer que nós agimos agora, hoje. Ver alguém com fome, ver um necessitado, ver alguém passando qualquer coisa. Fazer.
viver realmente o que é para fazer, porque nosso Pai Celestial, Ele é um exemplo. Então Ele quer que nós seguimos o exemplo dele, né? E ali, aí depois quando o anjo tocava a 7ª trombeta, aí tinha a parte que eu olhava pro céu e eu via a glória de Deus. A glória de Deus é divina, gente. Irmãos, é lindo. Eu vi os arco-íris no céu, aquelas nuvens brancas, mas tão branca, que não tem uma cor aqui que eu consiga falar pra vocês. E aquilo era uma paz. E ali eu falei, aquelas pessoas que já foram no arrebatamento, né, e subiu ali, já estão ali naquela glória. E você olhava e você ficava maravilhada. É tão lindo, mas é tão lindo a glória de Deus. E ali você olhava aquelas pessoas que ficavam ali. Eu olhava na terra, destruição. Era um clima mas tão pesado. Era o pecado. O pecado estava corroendo. Era muito, mas muito triste, muito. Era sofredor. Era um lugar miserável. Um lugar onde que tinha as pessoas faziam coisas erradas. Que estavam os demônios. E é muito triste. Não queira ficar para trás. Não queira, porque aqui é apenas uma passagem. É uma passagem, lá é para sempre. Lá é para sempre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o teu Filho Jesus Cristo, para que naquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então Jesus, ele passou por tudo que ele passou por amor a nós, para que nós seguimos ele, não desistimos e não entregamos para Satanás, nós não entregamos nossas vidas para Satanás, porque é isso que ele quer que nós façamos, que o povo deles nós façamos. Ele que é miserável, ele quer levar junto com ele para o fogo eterno, tormento eterno. Não está parecendo pelo fato da terra estar contaminada de pecado, mas Jesus está às portas, ele virá. A qualquer momento ele chegará. Pegará muitos de surpresa. As pessoas estão dormindo, as pessoas estão cegas, mas Jesus está voltando, e quando ele voltar, todos nós estaremos em rotina normais do dia a dia, como trabalho, fazendo seus afazeres em casa, né? Então Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é amor, Deus é paz, Deus é alegria. Deus é o nosso Criador, é o nosso arquiteto. Se estamos aqui é por causa de Deus. Ele nos deu nosso lar, comida, nosso emprego, nossa família, nossos filhos. Então tudo que nós temos não é nada nosso, é de Deus. Foi Ele que nos deu. Então por que ser egoísta se foi Ele que nos deu? Então que vocês possam refletir da seguinte forma: bom, o que eu tenho, se hoje eu tenho um emprego bom, eu não passo por necessidade, eu tenho uma casa, ou uma casa de aluguel, ou eu tenho algo para me comer, eu estou tendo o necessário para sobreviver, foi Deus que me deu. Então por que eu ver alguém passando necessidade, um mendigo, um filho de Deus que está perdido, por que não dar uma ajuda, matar a fome daquele necessitado? Não queira afastar, porque não vire as costas para o teu próximo. Porque se nós virar as costas para o nosso próximo, de ver, Deus vai virar as costas para nós, irmãos. Não faça isso. Não faça isso. E ali na hora do arrebatamento, eu não levei o meu corpo. Eu não levei o meu corpo em ar.
O meu corpo ficava para trás da minha matéria e aquilo não doía, eu não sentia dor, não importava mais, porque a minha alma estava subindo, o meu espírito. E no meu espírito estava tudo ciente do que estava acontecendo. Eu não ligava mais para aquilo, aquela matéria que ficou para trás. O que importava era a minha felicidade de estar ali subindo, no arrebatamento. Então nós não vamos levar absolutamente nada terreno, nada material aqui da terra. Sim, a única coisa que vamos levar é o bem, o que nós fizemos para nossos irmãos aqui. Né? E o que nós fazemos aqui para o nosso próximo, Deus está vendo em secreto. E automaticamente nós vamos ganhar o nosso galardão no céu. Porque se de repente acontece, por exemplo, você pode ter rios de dinheiro aqui, dá uma bomba, destrói tudo, você não tem mais nada. E aí vai se arrepender, poxa, mas por que eu não ajudei? Eu podia ter matado a fome de muita gente com meu dinheiro. Ou aquelas pessoas, eu poderia ter dado uma marmitex para aquele homem que eu via na rua que estava com fome, mendigando, pedindo, coitado. Ou aquela senhora, aquela mulher que não tem, com aquela criança ali pedindo no farol, né? E eu não fiz. Então não vamos deixar para se arrepender na última hora, porque será tarde demais, irmãos. Viva para Cristo, entregue suas vidas, se arrependa dos seus pecados. Faça por onde, irmãos. Irmãos, aqueles que ficar para trás será triste, porque eu vi, irmãos. Eu vi, e em outras partes dos outros que eu tive, né? Eu vi a terra, ela escureceu, ninguém via mais a luz do sol. Eu vi as pessoas chorando, as pessoas clamando, mas ali o Senhor não ouvia mais aquelas pessoas. Eu vi as pessoas em prisões, e ali elas não saíam daquela prisão. Eu vi o fogo eterno. Eu via muitos demônios na face da terra, e aqueles demônios, eles engoliam as pessoas. Eu vi um demônio muito grande que saía ali do mar e engolia as pessoas, e os demônios tentando arrancar as pessoas de suas casas. Eu vi outra parte também, que eu vi a terra santa do Senhor descer do céu. E aquela terra, irmãos, era para os filhos de Deus, que aqui fez por onde. Era a terra, era a coisa mais linda, era toda banhada em ouro. Aí eu vi um anjo, todo de branco, na porta daquela cidade celestial. Era maravilhoso. Tanta coisa que eu tenho para falar para vocês, tantas experiências que o Senhor tem me mostrado, e eu não posso deixar de passar isso para vocês. Resiste às tentações de Satanás. Satanás, ele nos tenta todos os dias, seja no pensamento, seja em qualquer coisa, seja nos momentos de fraqueza, nos momentos de provações que a gente passa, porque é um teste que estamos vivendo aqui na terra. Estamos sendo testados, esse é o momento, é a hora que não tiramos o foco de Deus, de Jesus. Mesmo que vocês possam ficar sem nada, não perca a sua fé. Lembra de Jó? Lembra de Jó, que mesmo no fundo do poço, ele sabia, ele não desistiu, ele sabia do que esperava por ele, se ele permanecesse fé, se ele permanecesse em pé ali com fé no Senhor. E lembra de Paulo, o apóstolo Paulo, que ele falou que a glória de Deus, que valia a pena enfrentar cada obstáculo aqui na terra para ter a glória de Deus no céu, porque aqui era sofredor aqui na terra. Então, ele falou que morrer é lucro, porque ele sabia o que esperava, sabia o que estava por vir, né?
Então viva para Cristo, se arrependa hoje, porque o amanhã pode não acontecer. E ali eu via muita gente clamando, chorando, desesperado, porque não tinha subido nas prisões. Eu vi a terra um apocalipse total, os demônios grandes, eu vi uns cachorrão enorme, prédios todo destruído, o céu não dava mais o seu brilho, era escuro. E via muita gente sendo arrebatada, levado, e muitos ficando para trás. Não queira, por favor, esperar chegar esse dia. O Senhor não fala que não podemos amar dois senhores. Ou nós amamos Deus ou nós amamos dinheiro. Não podemos adorar dois, ou dinheiro ou Deus. Às vezes a gente passa muito perrengue na terra, sim, provações. Se eu disser para você que eu não passo, eu vou estar mentindo. Eu passo sim muitas provações na terra. Mas eu oro e peço força ao Senhor, para que Ele me continue me dando força para mim vencer essas provações, os testes da vida, porque eu sei o que me espera, se aqui eu guardar os mandamentos, se aqui eu viver para Cristo, que não vamos para a igreja só para esquentar o banco, vamos para a casa do Senhor, para renovar os nossos convênios e aprender a fortalecer o nosso testemunho. E fazer, irmãos, e ajudar, porque não será cobrado, desde os mais simples até os bilionários. Não pense que é só os bilionários que vai ser cobrado, não. Não serão. Vai ser posto na balança o que você fez de bom e de errado aqui na terra. Não só é os ricos que têm dinheiro que vai ser cobrado, não. Porque muitos dos servos de Deus não, que conhecem o Evangelho, e aqueles também que não conhecem, vê alguém passando ruim, eles têm o discernimento ali, eles sabem que é certo, que o que Deus, de certa forma, nos ensinou, que é para nós falar, que é para nós ajudar quem passa fome, quem tem sede, quem está passando por necessidade, ajudar. Todos sabem disso, mas não, a maioria não faz. E os servos de Deus sabem ainda mais do que aqueles, de certa forma, que estão e não faz. Muitos têm vergonha de aproximar daquela pessoa, vai ficar julgando. Muitos já ajudou e passa por e fala, não vou mais ajudar porque não faz por onde. Mas, irmãos, Deus não vê o que você vê, como você vê. Ele é misericordioso. Porque se Deus visse como você, ou eu vi, ou qualquer um aqui na terra, nós não estaria perdido. O que seria de nós? Nada. Nada, absolutamente nada. Então lembre-se, se Deus amou o seu mundo de tal maneira que mandou o teu filho para o amor, por amor a nós, por que nós não fazemos um pouco a parte que Deus nos pede que nós façamos? Porque o que Jesus fez não chega nem perto do que Ele pede para que nós façamos para os teus filhos aqui na terra. Não viva só para o dinheiro. Trabalhe, sim, o trabalho é bênção, que paga as nossas contas, né? Traz o alimento para a nossa casa, vivemos de certa forma assim, em paz. Mas não deixe a ganância entrar na sua cabeça, não deixe a ganância falar mais alto. Não viva para bens materiais. O dinheiro era bom, sim, que nós podemos ajudar muita gente, porque se nós temos ali, né, a gente pode ir ali dar uma cesta básica. Mas o que eu digo, ama Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a gente vai conseguir vencer os obstáculos da vida, as quedas, os altos e baixos, que acontece direto, os altos e baixos em nossas vidas. E todos nós temos essas quedas. Todos, seja rico, seja pobre, o mais humilde, os mais bilionários. Então, volto a falar, todos nós seremos cobrados no último dia. Não deixe que isso aconteça.
Para quando colocar ali o que nós fazemos para o nosso próximo e os pecados, que a balança do bem possa prevalecer. E então nós todos, reinar, né, a glória de Deus. Eu queria falar muito, mas muito mesmo, sobre o que o Senhor tem me mostrado. Mas o que eu peço para vocês, por favor, viva para Ele. Abandone os seus pecados. Arranca esse ódio do coração, essa raiva que vocês têm pelo próximo. Perdoa. O Senhor fala que se nós não perdoar o nosso próximo, Ele não vai nos perdoar. E isso não é eu que estou falando, isso é bíblico. E todas essas coisas que eu estou falando aqui, vocês podem olhar nas Escrituras, muitos já sabem. É verdade, não é eu que estou falando, não. Eu só estou passando o que está nas Escrituras, na Bíblia. Aqui é um teste, uma provação, é um momento de provação. Entregue suas vidas para Cristo, abandone as coisas erradas desse mundo, não caia nas tentações de Satanás, porque é triste, irmãos, é triste aqueles que ficam para trás. É um horror, é um caos, é um inferno, irmãos. Eu sei o quanto o Senhor Deus ama todos vocês. E eu sei que Ele me mostrou isso para mim passar para todos vocês. E eu deixo essas coisas de que se vocês, irmãos, fizer tudo isso, o Senhor vai abençoar vocês grandemente a sua vida. Quando vir as provações, vocês vão ter força para vencê-las, para conseguir suportar aquela provação, os altos e baixos que a vida nos dá. Que a paz do Senhor e o puro amor de Cristo reina em todos os nossos corações. E eu sei o quanto Deus ama cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.